Livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, capítulo 18, que se chama Sinfonias da Consciência. A gente vai se encaminhando para a reta final do livro e ele vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, e eu sinto claramente essa abertura de um portal para nossa consciência expandir cada vez mais. Ele tem sido realmente um portal mesmo, né? E eu acredito que para você que está acompanhando aí do outro lado também tenha sido. Não tem como ler esse livro, ter contato com essas informações e continuar sendo a mesma pessoa, né? E nesse capítulo eles vão falar um pouquinho mais a respeito do som, dessa sinfonia da consciência que a gente consegue acessar e transformar, criar, né, através do som. A luz informa vocês, eleva-os, e uma vez informados, vocês sentem-se mais poderosos. Quando não recebem informação, sentem-se inseguros, sem força. Eu queria comentar esse parágrafo, porque depois ele já vai entrar na questão do som, mas aqui é muito interessante a gente pensar na luz como informação, pensar na luz como clareza a respeito de algo. Vamos pensar nos nossos antepassados, né? Nos primeiros homens que estavam na Terra. O quanto eles tinham medo de tudo, né? Eles tinham medo da floresta, dos animais, do trovão, né? Das questões naturais mesmo, né? Que eles desconheciam. Então a insegurança, ela vem muito daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe, né? Então, se a gente souber, se a gente tiver clareza, se a gente for informado a respeito das coisas, a gente não tem mais medo daquilo, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais medo do trovão, a gente não imagina que aquilo vai, de alguma forma, nos prejudicar. Claro, a não ser que tenha uma chuva forte, mas a gente tem consciência. Então, luz é informação, e informação eleva e expande cada vez mais a consciência, porque a gente tem conhecimento a respeito daquilo. Quando a gente tem medo do escuro, por exemplo, a gente não sabe o que tem ali. Na verdade, a gente tem medo do desconhecido, do que a gente não conhece, porque quando a gente não tem informação a respeito daquilo, a gente se sente inseguro e sem força. Então, só para fazer essa metáfora mesmo, para a gente entender o quanto a luz ela está relacionada à informação, à clareza e à expansão da consciência, porque a gente sabe a respeito das coisas, né? Até em relação às religiões, né? O quanto elas nos limitavam ali dentro de uma crença, e hoje em dia a gente já não se identifica mais tanto, porque a gente foi informado, nós estamos em outro degrau, digamos assim, né? Então a gente sai daquela caixa, a gente sai daquele molde, e tudo isso vem muito a partir de informação, né? Hoje em dia a gente não acredita mais em pecado, a gente não acredita mais, enfim, em limitações que a religião tentou nos impor. Algumas pessoas ainda acreditam, então elas não foram informadas, elas não receberam ainda essa luz a respeito de algo. Então é interessante a gente começar a pensar e a pedir cada vez mais luz na nossa vida, porque luz é informação, e a gente vai começar a entender os nossos processos e entender aquilo que está acontecendo com a gente de uma outra forma, porque a gente vai ter informação a respeito, a gente vai ter uma luz ali, literalmente, né? Essa luz que acende e vem trazer mais clareza para a nossa vida. O som é uma outra forma de levar informação, porque faz parte da luz. Pode lhes parecer que luz e som são duas coisas separadas, porque percebem a luz com os olhos e o som com os ouvidos. Por usarem duas áreas de percepção separadas no vosso corpo, têm a impressão de que a luz e o som também são energias separadas. Na verdade, são estreitamente ligadas, enrolam-se uma na outra porque ambas carregam informação. Então aqui a gente começa a se abrir para o som e para o quanto ele está entrelaçado com a luz, e ambos contêm essa mesma energia, essa mesma frequência que carrega informação, tá? Então a partir de agora a gente vai começar a associar o som à luz, a uma outra forma de luz, digamos assim. Muitas das estruturas construídas neste planeta, especialmente em antigos locais sagrados, contêm informações armazenadas dentro de pedras.
De maneira análoga, vocês têm informações armazenadas dentro dos ossos do vosso esqueleto. Quando permitem que o som entre em vocês, ele destranca a porta de entrada e deixa as informações inundarem o vosso corpo. Ele também penetra no solo, afetando as vibrações da Terra e permitindo que ocorra o realinhamento molecular das informações. As pessoas que usam o som no trabalho corporal provocam o realinhamento da estrutura molecular, criando uma abertura para a inundação de informações. Este tipo de trabalho vai se tornar cada vez mais profundo. Interessante pensar aqui, né, que os nossos ossos, eles têm de certa forma uma relação muito grande com as pedras, né, com as rochas do planeta. O quanto no nosso corpo existe essa formação mais profunda, mais densa, que de certa forma contém todas as informações sobre nós, né, como se fosse um pendrive mesmo, né, que contém todas as informações. No caso da Terra seriam as pedras, as rochas e no nosso caso os ossos, né, como eles contêm toda a informação, inclusive do nosso desenvolvimento dentro desse corpo, dentro dessa vida, e trazendo memórias, inclusive de outras experiências que a gente teve enquanto espírito, né? Eu achei bem interessante essa parte. No Tibete, quando o mestre capaz de transcender realidades fazia sua passagem, o corpo era mantido e deixava-se que deteriorasse naturalmente, porque o esqueleto era sensível às frequências. As informações estão armazenadas nos ossos e nas pedras. Em alguns locais do Tibete, onde as linhagens de determinadas congregações religiosas podem ser traçadas por milhares e milhares de anos, os monges guardam o crânio dos seus mestres. Existem criptas secretas repletas desses crânios. Quando uma pessoa entra nesses lugares, pode, através do som, acessar os fatores inteligentes dos seres humanos que uma vez ocuparam estes crânios. Eu acho que isso explica um pouco, né, essa admiração que a gente tem por crânios, né, inconscientemente, como o crânio é um arquétipo, né, muito forte, o quanto ele simboliza um pouco da alquimia, da alma mesmo, né? Se a gente pensar nos antigos magos, né? Claro que ele representa sim a morte física, mas eu acredito que existe algo um pouco mais profundo ali que está relacionado justamente a ele guardar, a conter todo o conhecimento que esse ser que um dia ocupou esse crânio teve, né? Tudo que ele acessou, tudo que ele viveu, de certa forma, todas essas informações estão sim armazenadas ali. Vocês compreendem por que os crânios de cristal foram projetados? Estruturas cristalinas assemelham-se a computadores holográficos. Podem transmitir para o ser humano evoluído ou conectado uma tremenda quantidade de informação. São projetados como crânios para atuarem como um código para compreender o vosso crânio e perceber que os ossos do vosso corpo são muito valiosos. Aqui a gente pode pensar, inclusive, na questão física, né, dos computadores que a gente utiliza, eles serem feitos a partir de cristal, de sílica, né? Então, realmente, a gente tem essa questão muito forte do cristal, né, das estruturas cristalinas, das rochas, dos ossos, o quanto eles armazenam informação. Então, literalmente, na nossa vida prática, a gente só consegue usar os computadores, os celulares, porque eles têm na sua composição elementos, né, de rochas, né, elementos de cristal, né, inclusive, que é a sílica. O som é um instrumento para transformação. Os portadores da frequência, que é o que os estamos encorajando a se tornarem, aprendem como modular a frequência que sustentam através do som. O som consegue penetrar em qualquer substância, alterar moléculas e rearranjar qualidades. No Antigo Egito, o Ankh, ou símbolo que representa a vida, na verdade era um modulador de frequência. Era utilizado por mestres em sustentar frequências, capazes de fazer muitas coisas com essas frequências. O Ankh parece um diapasão e pode direcionar o som. Assim era usado muito tempo atrás. Antes de conseguirem usar o som como os antigos egípcios, terão de demonstrar a vossa integridade. Terão de passar por uma iniciação ou teste para ver se são confiáveis e podem receber essa energia tão poderosa. O planeta ainda não está maduro e uma energia desse porte não pode cair nas mãos de qualquer um.
Se fossem capazes de assumir este tipo de trabalho agora, a vossa vida correria perigo, pois haveriam muitas pessoas interessadas em se aproveitar desse novo dom. Irão receber dons de acordo com o vosso amadurecimento. Aqui eu queria mostrar, né, essa chave aí, que é o Ankh, que é esse símbolo egípcio que eu acredito que todo mundo conheça ou já tenha visto, né, em algum momento. Talvez isso remeta a memórias, inclusive nossas, né, de vivências que a gente já teve, inclusive lá, tá? Então, qualquer sensação, qualquer, enfim, energia que isso desperte na gente, com certeza tem a ver com algumas questões que nós já vivemos em relação a essa energia. E a gente tem que pensar que existe muita força em tudo isso, existe um poder muito grande que pode transformar realidades, né? A gente realmente altera moléculas, átomos e consegue rearranjar, criar uma nova realidade. Só que ela pode ser rearranjada de qualquer forma, então para o bem, né? E para aquilo que não é tão bem. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque só pessoas prontas, íntegras, vibrando na mais alta energia pode acessar essas energias, pode acessar esse conhecimento, e por isso ele não é tão difundido, por isso ele fica guardado, por isso que a gente está acessando ele de uma maneira não tão aberta, né? Por isso que essas informações não estão aí para qualquer um. Mas se a gente parar para pensar na sociedade, o quanto a gente é interferido através da música, o quanto ela nos interpenetra o tempo todo, né? Seja porque passa uma sirene, pelo que a gente ouve na rádio, a gente não tem escolha, e a gente começar a perceber o quanto o som tem poder sobre a gente, o quanto ele nos faz sentir de determinada forma, tá? Então isso é muito importante a gente começar a perceber também, para se desassociar de elementos que não fazem a nossa vibração ficar tão boa quando a gente acessa aquela energia, tá? Vocês podem começar a trabalhar com o som, deixando tocar o vosso corpo. Mantenham-se centrados, limpem a mente e permitam que os tons entrem em vocês. As escolas secretas da antiguidade trabalhavam com o som dessa maneira, uma técnica de grande força quando utilizada em grupos. Daqui a muitos anos, mas ainda nesta década, se espantarão com os resultados percebidos através da execução dos sons cooperativos ou das sinfonias da consciência. Quando se sintonizarem juntos, lhes será mostrado o que podem fazer, sem mesmo saberem disso. Aprenderão a usar e cultivar esta espécie de energia para fazer o vosso próprio Ankh. Quando compram argila para uma criança, no começo ela não sabe fazer quase nada. Então, para que ela perceba o potencial do trabalho com argila, vocês fazem bolinhas e minhocas. E assim, depois de brincar algum tempo, a criança descobre a sua própria criatividade com a forma. Lendo esse parágrafo, me veio muito forte à mente, né, o quanto a gente gosta, por exemplo, de assistir a um concerto de música, né, e a um show, né, de algum artista que a gente acompanha, que a gente gosta, e tudo isso tem muita relação com essa força, com essa energia que a música, que o som produz, né. Então, claro que dentro da faixa de frequência que a gente vive, a música ela ainda tem um certo grau ali, um certo desafio, mas tem também a energia positiva, né? Quantas e quantas músicas a gente ouve e elas nos fazem bem, elas nos trazem um sentimento, elas nos trazem uma sensação. É muito do sentir, né? Vai muito além do nosso cérebro, vai muito além da nossa mente. É algo realmente transcendental, né? Eu acho que a gente precisa começar a se sintonizar mais com isso de maneira consciente e perceber aquilo, inclusive, que a gente vem consumindo, tá? Que tipo de músicas a gente vem ouvindo, porque elas sim têm muito poder sobre a nossa mente, não só na questão física do som ali, né? Da melodia, digamos assim, mas do conteúdo daquilo que está sendo dito. A gente precisa prestar muita atenção.
em tudo isso, porque tá, de certa forma, induzindo a gente inconscientemente a começar a pensar daquela forma que está sendo dita na música. E eu acredito, inclusive, que como tudo é energia e palavras e sons, né? Então aqui a gente pode também incluir o poder da palavra, né? Do som que sai através da nossa palavra, da energia, né? Pessoas sinestésicas podem perceber com mais facilidade essa questão do som das palavras, né? Da forma que elas têm, das cores, talvez, né? Tem como ter essa percepção. É que os nossos sentidos, eles são muito limitados, mas a gente precisa começar a prestar mais atenção, tá? Porque isso com certeza tem uma influência direta sobre a nossa vida, energeticamente e inconscientemente, tá? A forma criativa do som é-lhes mostrada primeiro como um potencial. Vocês são conduzidos e orquestrados através desse som, e então vão descobrir sozinhos um pouco daquilo que o som pode conseguir. Depois ficam mais ousados e aprendem o que o som pode criar. As energias são introduzidas dessa maneira, para que não haja dúvidas quanto ao mau uso que se possa fazer delas, e para que o entusiasmo não os faça cometer exageros. Vocês evoluirão rapidamente assim que começarem a trabalhar com o som. É como dar uma ferramenta potente a uma criancinha. Sem a devida conscientização, poderiam fazer coisas sem perceber o alcance daquilo que estão fazendo. Lembrem-se do que faz o som em estádios e auditórios. As vaias e os aplausos da multidão criam um ambiente. Quando vocês formam grupos e fazem som juntos, criam um ambiente. Então aqui a força, inclusive, do coletivo, né? A força do quanto o som, quando várias pessoas estão ali em uníssono, né? Juntas ali, criando na mesma energia, na mesma frequência, o quanto isso é mágico, né? Há um tempinho atrás, acho que uns 2 anos, eu fui num show de música de mantras, né? Que é a Deva Premal. E foi maravilhoso, assim, a experiência, a energia, o quanto ela fluía pelo lugar, pelo ambiente, o quanto entoar aqueles mantras com os cantores ali, com os músicos, o quanto aquilo tinha um poder. Eu saí de lá com o meu corpo inteiro vibrando, né? E a sensação que eu tive era de realmente ter passado por uma sessão de terapia, onde muitos processos e muitas questões se dissolveram ali através daquela experiência mágica, assim, que eu super recomendo quando você tiver chances, né, de passar por isso. E claro que a força da presença física, né? Então a diferença de um show ao vivo e de colocar a música em casa tem muito a ver com a energia das pessoas que estão ali, mas nada impede, por exemplo, de você colocar essas músicas para ouvir, né? Para se limpar, para fazer esse processo, para se conectar com uma energia mais pura que vem através do som. E para quem quiser, né, ouvir essas músicas, se conectar com essa energia, eu vou deixar aqui embaixo um link que eu tenho do Spotify, onde eu tenho uma playlist justamente com essas músicas que eu gosto de ouvir e que trabalham muito o meu campo energético quando eu ouço. Eu percebo muito isso, que quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou me sentindo um pouco fora de mim, digamos assim, energeticamente ali, bem agitada, eu coloco essas músicas, eu deixo ela tocando, vou fazendo, né, as coisas que eu preciso e me ajuda muito. Então eu vou deixar o link aqui para quem sentir. Permitam que certas energias toquem o instrumento que é o vosso corpo. Liberem ideias pré-concebidas e permitam que o corpo físico seja usado por diferentes melodias e energias, concedendo-lhes assim a oportunidade de se apresentarem no planeta. Na verdade, vocês experimentam a força vital das energias que permitem expressar-se através do vosso corpo. Tornam-se canais. Da mesma maneira que o nosso canal, que é a Bárbara Marciniak, nos permite atingir a realidade de vocês através do seu corpo, vocês permitem que determinada vibração chegue ao planeta, em toda a sua glória, através dos vossos corpos e da vossa cooperação. Vocês permitem um nascimento, criam a oportunidade que uma energia vai utilizar. As emoções, por evocarem sentimentos e por ligá-los aos sentimentos, permitem-lhes reconhecer diferentes estados de consciência. A mente lógica não lhes permite reconhecer estados de consciência porque se apega à própria identidade, permanece trancada nos limites do ego e não deseja conhecer outras áreas.
Os sentimentos, no entanto, sempre percebem outras áreas porque possuem discernimento. Vocês podem ler signos e definições através da energia que chamam de sentimento. Na verdade, essa energia é uma vibração. Os sons remetem a estados emocionais. Quando criam harmonias sonoras, elas provocam recordações no vosso corpo, fazem o vosso corpo lembrar-se da luz, do amor cósmico mais profundo, de outros mundos. O vosso corpo se enche de alegria e às vezes de uma tristeza esmagadora. Ele busca e acessa a frequência muito desejada e que o som lhes fez recordar. Quando permitem que o som seja tocado no vosso corpo, descobrem a frequência que estavam procurando. Esta frequência é ligada à evolução das hélices que compõem o vosso DNA. O som é o veículo, ou fio, que os liga aos chakras superiores fora do corpo, pois vocês não têm acesso a eles pela lógica. Precisam acessar todas as frequências, todos os chakras através do sentimento. E o som liga-os aos sentimentos, que por sua vez lhes possibilitam compreender as informações. Aqui a gente percebe, né, a importância das emoções e o quanto, no fundo, as emoções são apenas energia em movimento, fluindo através do nosso corpo. E o quanto, de fato, elas estão apenas querendo nos mostrar o nível de frequência em que a gente está vibrando naquele momento. Então, na verdade, elas servem como guias, né, como realmente um direcionamento para a nossa vida, para a gente começar a observar e perceber para onde que eu estou levando a minha consciência, onde que ela se encontra nesse momento, como se fosse uma régua mesmo, tá? E quando a gente fala dessa questão do som, ela está muito atrelada aos sentimentos, às emoções e pouquíssimo à nossa mente lógica. Então, se a gente fica preso na mente, se a gente fica tentando entender o som, se a gente fica tentando entender o sentimento, a gente não consegue deixar essa energia fluir e ela não consegue manifestar no nosso campo tudo aquilo que ela seria capaz, né? E eles falam também dessa questão do som remeter a alguns estados emocionais, né? Ativar na gente alguns sentimentos, memórias, né? Tanto positivas ou não. E é só a gente pensar, né, no quanto às vezes uma música que toca ali sem a gente esperar remete a gente a um pensamento, a um sentimento, a uma memória. O quanto aquela música ela leva você, ela leva a sua consciência àquele momento em que você viveu determinada coisa, ativa no seu campo determinadas sensações, memórias. Então a gente já percebe só por esse exemplo, né, o quanto músicas que a gente, enfim, tem na nossa vida, o quanto elas acionam na gente determinadas sensações e sentimentos. Então esse eu acho que é o exemplo mais claro que a gente tem desse poder que o som tem de ativar em nós uma questão emocional. Se o som pudesse ser pintado, ficariam maravilhados ao vê-lo. Existem realidades onde o som é pintado. Vocês sentem o movimento e a linguagem do som. Quando balançam o corpo, movem as mãos. Sentem a riqueza dessa forma de comunicação e a multidimensionalidade de tudo, sentindo o som expressar-se. Ele tem uma linguagem própria, tem uma forma. O som é portador de uma determinada frequência e o corpo reconhece essa frequência. O corpo está programado para aceitar a frequência. Os grandes mestres da música, tais como Beethoven e Mozart, estavam codificados para acessar informações de natureza estável, pois recebiam harmonias sonoras numa época de grande obscurantismo no planeta. Para manter uma certa memória aberta na mente dos homens, baixas escalas vibratórias de som foram traduzidas para as mentes destes mestres. Aqui eu já tinha falado, né, dessa questão sinestésica do som, da gente perceber cores e formas, né, se a gente pudesse ter essa percepção, o quanto a gente veria a importância do som, o quanto a gente veria como ele pode fazer bem, mas também fazer mal.
E eu sinto, né, muito que, inclusive, a dança, ela vem dessa necessidade de expressar o som, porque a dança é justamente o som em movimento, né? É o corpo querendo manifestar esse som através do corpo, né? Quando a gente ouve alguma música que a gente gosta, ou enfim, que tem algum tipo de influência sobre nós, a gente não consegue ficar parado, a gente realmente quer dançar. E o que é a dança? É o corpo em movimento, é o corpo querendo manifestar o som, né? Porque a gente tem muito mais facilidade de dançar quando existe uma música tocando, nem que seja na nossa cabeça, né? Então, a dança e o som, elas estão completamente ligadas, né? Elas estão interconectadas, porque é o nosso corpo querendo expressar esse som. E aqui a gente precisa também lembrar, né, dessa questão dos compositores clássicos aí que criaram melodias lindíssimas, né, para nós, e com certeza eles vieram com esse papel no planeta, porque eles vieram nesse momento em que a Terra estava muito mergulhada no esquecimento, na sombra, e eles vieram trazer um pouco dessa energia que o som é capaz de acessar, de ativar em nós, né? Eu tenho certeza que eles eram seres muito elevados, né? Talvez até pleiadianos me vem aqui, que vieram ter esse papel de realmente elevar a frequência do planeta através da vibração do som, tá? O som vai evoluir. Agora os seres humanos podem tornar-se instrumentos sonoros através da sintonia. Os seres humanos vão transformar-se em flautas, pianos, harpas, oboés e tubas. Permitirão que energias usem seu corpo físico, criando uma variedade de sons que eles não dirigem nem pretendem controlar. É o espírito quem toca, e o ser humano simplesmente observa a plateia durante a sinfonia que ele e seus semelhantes estão executando. Isto é muito profundo. Estas harmonias podem ser utilizadas de maneiras incríveis, pois harmonias podem fazer muitas coisas evoluírem. É importante, no uso das harmonias, permanecer em silêncio profundo até que elas se completem. Elas provocam alterações, abrem portas. Certas combinações de sons tocadas no corpo humano destrancam informações e frequências da inteligência. Permanecer em silêncio por um longo período, depois de receber as harmonias sonoras, permite aos seres humanos usar seu corpo como instrumento para receber e absorver frequências, e a usar o veículo da respiração para atingir o estado de êxtase. Quando entram em sintonia com outras pessoas, vocês têm acesso à mente coletiva do grupo, o que não ocorria antes. Trata-se de um salto gigantesco na conscientização. A palavra-chave é harmonia. Quando todos os habitantes do planeta conseguirem criar uma harmonia de pensamento, o planeta inteiro mudará. É para isso que estão trabalhando. Vocês vão transmitir uma frequência e este som viajará. Ele se tornará o apelo ansioso, desesperado pelo retorno da harmonia dentro da raça humana, o retorno do poder da mente coletiva e a simultânea autorização do poder da mente individual. Eu achei esse trecho muito interessante, porque ele fala justamente dessa questão da harmonia, né? E a gente precisa pensar que cada um de nós é um instrumento, né? Quando ele fala que vai haver essa mudança do som, é porque cada pessoa vai começar a olhar para dentro e encontrar a própria harmonia interna, a harmonia do próprio som, ou seja, da própria frequência que ela emana. E quando cada ser humano souber que instrumento é, ou seja, o autoconhecimento aí, né? Porque muitas vezes a gente tenta ser violão, mas a gente é piano. A gente tenta ser, sei lá, uma guitarra, uma flauta, mas a gente é uma bateria. Então a gente tenta se encaixar num lugar que não é nosso, né? E quando a gente souber que instrumento a gente é, qual que é a nossa harmonia, que tipo de música eu consigo compor dentro dessa sinfonia humana que eu vivo, que é o coletivo, quando todo mundo entrar em sintonia, né? E aí a sintonia de pensamento é a sintonia de frequência, porque hoje a gente tem de tudo, né? Então se a gente pensar numa orquestra, ela está totalmente desalinhada e desafinada, né? O som da Terra, ele é um som difícil de ouvir, ele não é agradável.
porque tem pessoas tocando em todas as notas, né, de todos os jeitos, tem pessoas que nem sabem tocar ainda porque não têm consciência que são instrumentos, né? Então eu vejo muito esse trabalho que está acontecendo de autoconhecimento, de espiritualidade, de despertar, né, para esse processo, muito com essa metáfora, né, da gente ser instrumento, e que quando todo mundo entrar em sintonia, quando houver essa harmonia entre os instrumentos que somos, né, quando a gente descobrir qual instrumento a gente é e a gente aprender a tocá-lo com sabedoria e com muito amor, né, a gente vai sim conseguir mudar a realidade da Terra. Eu tenho plena convicção disso. O que vocês tencionam fazer com o som é da maior importância. Se não tiverem as intenções bem claras, o som pode envolvê-los e crescer além da sua capacidade original. Ele pode se duplicar, quadruplicar com seu próprio impacto. É de suma importância terem a intenção bem clara daquilo que planejam fazer com o som. Número 1. Número 2. O som amplia a energia. Cria e sustenta ondas e colunas, construindo uma sequência de frequências. Esta energia pode ser direcionada para qualquer coisa. Vocês já ouviram falar das muralhas de Jericó sobre a marcha das pessoas que cercavam a cidade. Elas caminharam durante dias em volta de Jericó, criando e sustentando uma onda de energia. Esta onda aumentou tanto que implodiu as muralhas. As danças nativas, o batuque, o chacoalhar, os movimentos em círculo criam esta onda de energia. Quando fazem som em círculos ou dentro da circunferência do pilar de luz, criam uma coluna capaz de fazer muito mais coisas do que vocês possam imaginar. Então a gente já vem, né, descobrindo aí o poder do som e o quanto ele é capaz de criar ou destruir realidades na nossa vida. Aqui a gente está sendo conscientizado, né, pelos pleiadianos, que precisa haver uma intenção muito clara, de que a gente precisa saber o que está fazendo, né? Eles já falaram isso lá atrás também, de dar esse poder para as crianças, né, que somos nós, que ainda estamos aprendendo a lidar com essa questão do som. Então é importante que a gente saiba muito bem o que está fazendo. E se a gente olhar, né, para os povos nativos, digamos assim, o quanto eles tinham conhecimento sobre energia, né, do som, da natureza, de tudo, na verdade, o quanto eles eram conectados com essa energia, né, e o quanto eles conseguiam trabalhar e direcionar essa energia com muita consciência, com muita intenção, né. A gente tem vários exemplos disso, inclusive a questão circular, né, porque o círculo, ele fecha aquela energia e ele cria essas ondas, né, que vão crescendo como uma onda no rio quando você atira uma pedra. É esse tipo de ressonância, né, que a questão do círculo traz. Então, se a gente pensar nas ondas do som, como elas se propagam, elas sempre vão se propagar em círculos, né, em espirais. Inclusive a gente já viu, né, no último capítulo essa questão da geometria sagrada. Então o som, ele é sagrado, assim como as formas que a gente encontra na natureza. E sagrado é porque aquilo é perfeito, é porque aquilo é fechado, é porque aquilo é único e representa uma energia muito maior e traz uma energia muito maior, como se agisse a partir de um portal, tá? É dessa forma que eu consigo visualizar, explicar melhor toda essa questão das formas, do som, da luz, né? São maneiras muito perfeitas do universo, do Criador primordial se manifestar nessa realidade. E inclusive de criar outras realidades também, tá? Então eu acho que é muito a força da criação, porque é sim uma manifestação do Criador. O Criador, ele cria, então são todos instrumentos de criação de alguma forma, daquilo que a gente estiver intencionando. Então pode ser usado de uma maneira muito positiva para criar uma realidade super positiva, mas também uma realidade um pouco desafiadora, né? Vai depender muito da intenção do ser ali. Entre as tribos orientadas para a guerra, o grito de guerra era usado pelos que se dirigiam para a batalha. A união e a intenção desta invocação era a forma de pedirem às forças não físicas que os acompanhassem. Os guerreiros, ao usarem esse som no combate a seus inimigos, encaminhavam a energia através de um portal, criando e sustentando a coluna. Quando ouvem um som como um grito de guerra, as recordações desagradáveis que ele evoca em vocês devem-se à sua força e à sua utilização no passado. Ele incomoda as outras pessoas porque lhes lembra a responsabilidade que o som possui.
Muitos de vocês ficam petrificados pelo som, ficam petrificados com o som da própria voz declarando com firmeza as vossas preferências. Vocês possuem memória celular de tudo que o som pode realizar, e o impacto em relação à potencialidade do que vocês podem alcançar com o som é, para muitos, realmente avassalador. O som pode transportá-los a lugares onde o intelecto não é capaz de levá-los. A vossa inteligência consegue classificar, mas não se pode classificar com o som. Ele simplesmente se vivencia. O abuso acontece através da intenção. Vocês podem descobrir o poder do som e usá-lo de forma abusiva para manipular os outros. O que sentem quando moram numa cidade e ouvem sirenes? Medo. Trata-se do som usado de forma abusiva e isso altera a vossa frequência. É uma forma primária de fazê-lo. As pessoas que emitem este som conhecem o resultado que ele provoca na mente humana. É dissonante, perturbador e os impede de concentrar a atenção em outras coisas. Esta frequência assemelha-se a um cadeado, hipnotiza e captura a consciência e a inteligência. A inteligência não consegue focalizar nada mais. É quase como estar numa prisão, pois o som aprisiona a consciência, que se torna viciada ou presa numa frequência vibratória, sem procurar sair dela. Torna-se subjugada. Observem também os vossos aparelhos de televisão e o som dos outros eletrodomésticos. Aqui é importante a gente chamar atenção justamente para esses sons que o homem criou, digamos assim, né? Os sons da nossa sociedade. Né? A gente pode criar sim lindas melodias, mas se a gente parar para pensar nos sons do nosso cotidiano, eles são muito incômodos para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso espírito, né? O barulho das sirenes, os apitos eletrônicos, né? Inclusive do celular quando toca, né? São barulhos que incomodam muito, são barulhos que não trazem uma ressonância com o nosso estado natural de vibração. Né? Então, para a gente prestar mais atenção o quanto existe sim uma sociedade de controle, e aqui no livro a gente está falando disso o tempo todo, que sabe do poder do som. Então, que a gente também possa descobrir esse poder e usá-lo de uma maneira positiva, usá-lo para nos libertarmos de tudo isso e criarmos uma realidade mais elevada para nós. É esse o intuito do livro, é libertar a nossa mente das amarras que elas estavam presas mesmo, sabe? Perceber o quanto a gente vivia dentro de uma caixa escura, né? Que trazia medo, que trazia muitos sentimentos perturbadores e que agora essa caixa está sendo aberta pra gente. Só que a escolha de sair dela ou não, ela vai ser apenas nossa. Ninguém vai nos obrigar a sair. Mesmo sabendo de tudo isso que a gente está sendo informado aqui, né? Iluminado através da consciência, se depois de tudo isso a gente virar as costas e continuar vivendo a nossa vida da mesma forma, é uma escolha de cada um. Mas o alerta foi feito, a mente foi liberta de alguma forma. Agora, se ela quer ficar presa onde ela está, é uma escolha. Não tem como a gente interferir no livre-arbítrio de ninguém. É sempre triste constatar as diversas formas de controle de frequência e ver que poderosos aliados, como no caso do som, podem ser usados para controlá-los. Os seres humanos sentem muita raiva, inquietação, destruição e excitação quando tomam conhecimento dos mecanismos ocultos usados para manipular a consciência. Nós compartilhamos esse sentimento com vocês por vários motivos. O propósito fundamental é aumentar a força, o poder que vocês podem ter. A mente é a base da criatividade, por isso não devem, em nenhuma situação, se sentir fracos ou desamparados. A vossa mente e os vossos pensamentos projetam as vossas experiências, não importa o método ou a tecnologia empregados. A gente precisa lembrar sempre disso, que é a nossa mente que está projetando a realidade, que é a nossa mente que projeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, que a gente precisa estar atento à nossa mente cada vez mais, a gente precisa perceber os padrões que ela está presa e começar a se libertar
de cada um deles, para que a gente possa ser realmente livre para criar uma realidade mais elevada, tanto para a nossa vida pessoal quanto para o coletivo e a nível mundial, porque a gente está na Terra por uma razão. E eu sei que você sabe disso também, eu sei que você sente isso. Então, a gente precisa pegar todo esse conhecimento que a gente está absorvendo aqui e começar a colocá-lo em prática. Então, em relação ao som, o que a gente pode fazer? Começa a prestar atenção nos sons ao seu redor. Então, um exercício importante é a gente começar a prestar mais atenção aos nossos ouvidos, prestar mais atenção nos sons, prestar mais atenção em como eles interferem na nossa frequência. Então, se a gente está num lugar super barulhento, super incômodo para os nossos ouvidos, o que a gente tende a ficar? Irritado, estressado. Então, quem vive em grandes cidades, que tem muito barulho de carro, muita buzina, né, muito barulho antinatural, a gente tende a absorver aquilo e ficar estressado. Então, começar a perceber isso, né, e buscar formas de driblar essa questão. Então, você não consegue sair desse lugar, mas coloca um fone de ouvido com uma música tranquila, com uma música ambiente, em que você vai se concentrar e desligar um pouco desse barulho externo, tá? Outra coisa, se você puder, se tiver um lugar ali um pouco mais natural, digamos assim, presta mais atenção na natureza, no barulho dos pássaros, começa a treinar o seu ouvido para sons positivos, tá? Para frequências elevadas. E aquilo que depende só de você escolher também precisa ser, de certa forma, observado. Então, o tipo de música que você ouve, o tipo de conteúdo que você assiste, inclusive as conversas que você tem, tudo que entra na sua mente, no seu campo, a partir dos seus ouvidos, porque aqui a gente está falando especificamente sobre som, precisa ser observado, porque isso está interferindo no seu campo. Tenha você consciência disso ou não. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, quem sentiu muito esse chamado aqui a partir desse capítulo, eu recomendo que compre um bol tibetano, uma tigela tibetana, tanto esses de cobre, né, que tem um som mais próximo de um sino, digamos assim, quanto as tigelas de cristal. Para quem quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo, né, para quem quiser adquirir, mas não é obrigatório, é só realmente para a gente se aprofundar mais nessa questão do som e no quanto eles podem mudar o nosso campo vibracional, tá? Então existem várias formas, mas se a gente começar a ficar mais atento a isso, já vai ajudar muito. A gente também pode colocar sons desses objetos, né? Então pode procurar um vídeo no YouTube, não precisa necessariamente tê-lo em casa. Então começar a perceber a qualidade do som na sua vida, que tipo de som faz mais parte da sua vida, perceber o tom da sua voz quando você conversa, perceber se você vem falando num tom agradável ou se você fala num tom muito alto e aquilo incomoda não só as pessoas, mas a si mesmo, porque a gente está se ouvindo o tempo todo quando a gente está falando, tá? Então perceber tudo isso, autoconsciência, eu acho que isso vai ajudar bastante. Quem atua em sua realidade com orientação impecável, compromisso com a harmonia e com a luz, alinha-se com seus correspondentes dimensionais que estão fazendo o mesmo. Vocês criam pontes de luz e mantêm os filamentos de códigos luminosos como pilares e portais abertos. As pessoas premiadas com a compreensão de que são chamadas para usar o som em seu trabalho, que conhecem esse chamado e atendem a ele, evoluirão com grande rapidez. Aqueles que evoluem nesse ritmo acelerado serão chamados um dia para representar muitos outros, para representar a reunião mundial de consciências e para alterar a frequência usando a força do próprio som. E aqui a gente encerra esse capítulo, que eu achei muito especial, falando dessa outra realidade que o som pode trazer na nossa vida e o quanto, quando a gente está alinhado com essa energia, com essa frequência da luz, buscando sempre a harmonia, a gente está se alinhando também a outras correspondências nossas, em outras dimensões que também estão vibrando nessa frequência. A gente tem que perceber que quando eu estou numa frequência mais baixa,
eu estou ligada em outras dimensões com outras versões minhas, multidimensionais, que também estão nessa frequência. Então, quando eu busco essa evolução, eu vou mudando a minha ligação com esses seres que também sou eu, que também faz parte do meu eu multidimensional. Então, pode parecer um pouco confuso, né? Mas apenas assimile internamente essa ideia, sem precisar entender nada. Apenas acolha e busque cada vez mais a harmonia e o contato com a luz que você já é, que você já vibra aí dentro, e que ela possa ser o seu melhor som. Para finalizar, eu vou fazer só alguns sons aqui com a minha tigelinha tibetana, para que você se conecte um pouco com essa questão da frequência. Respire fundo agora, feche seus olhos e acolha por alguns momentos essa energia. Sinta todo o seu corpo vibrando e ressoando nessa frequência. Pode abrir os olhos. Eu desejo de verdade que você possa encontrar a sua verdadeira música, seu verdadeiro som aí dentro, porque pode ter certeza que a Terra precisa dele para vibrar em cada vez mais harmonia. Até o próximo capítulo.